Uma palavra do Senhor, queridos. E essa palavra é uma palavra de direcionamento para nós. Mateus capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 8. Mas vamos frisar o 14 e o 15. Quando Jesus, ele comissionou os discípulos para irem, para viverem o avivamento, para verem as manifestações do poder, da unção, da graça de Deus. Ele deu algumas instruções para os discípulos. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 8. Diz assim: curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de outro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, e nem das suas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento ou salário. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. E se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Fala para a pessoa que está ao seu lado, sacode a poeira do seu pé. Ei, Deus vai falar com você essa noite. Sacode a poeira do seu pé. Talvez esse ano não foi um ano muito bom. Você viveu muitos desafios, mas Deus foi com você em todo o tempo. Mas naquilo que não foi bom, o Senhor está dizendo para você, sacode a poeira dos seus pés. E ele vai dizer aqui no versículo 15, na instrução que ele deu para os discípulos, ele começa a falar de sinais, de prodígios, de maravilhas, de coisas que iriam acontecer enquanto eles iam sendo comissionados, conforme eles iam desenvolvendo o chamado, conforme eles iam desenvolvendo o crescimento espiritual deles, curas, demônios expulsos, provisão, recursos, tanto que Jesus falou, deixa as suas malas, deixa seus alforjes, deixa tudo, porque vocês são dignos do trabalho de vocês. Querido, Deus é o Deus provedor na sua vida, nesse ano de 2025. E conforme eles iam desenvolvendo isso, Jesus disse algo para eles: se vocês passarem por um momento, por uma casa, e não forem bem recebidos, se vocês passarem por um lugar, se vocês não forem bem recebidos, sacode a poeira do pé de vocês. E eu vou falar algo para vocês. Essa cidade, ela vai entrar num juízo maior do que Sodoma e Gomorra. Então Deus não compactua com o sofrimento que você passou esse ano. Se você viveu momentos de dor, momentos em que você não foi bem recebido esse ano, momentos em que você viveu experiências como os discípulos viveram quando foram comissionados, mas você viveu momentos difíceis, Deus, Ele amaldiçoou esses momentos difíceis. Como Ele amaldiçoou aquela figueira que não dava fruto. Tudo que é improdutivo não parte de Deus. Embora Deus permita muitas vezes a gente passar por momentos em que a gente precise muito da dependência dEle. Mas Deus está dizendo para você essa noite, sacode a poeira do seu pé. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para a dor, para o sofrimento, para a enfermidade, para a porta fechada, para aquele lugar que você não foi bem visto, bem recebido. Pare de olhar e comece a olhar para aquilo que eu vou fazer daqui para frente na sua vida. Amém? Você recebe isso? Ou seja, não gaste a sua energia
naquilo que não vai te trazer nada de bom. Não gaste a sua energia. Ou seja, é como se você estivesse corrigindo alguém que não quer ser corrigido. Você está gastando sua energia, você está focando em alguém, e você está gastando sua energia com aquilo que não vai trazer nada. Não vai trazer produtividade para você. Então, Deus está falando para você, não gaste a sua energia focando naquilo que não é bênção na sua vida. Tudo que aconteceu de difícil, todos os desafios que você enfrentou esse ano, eles só servem como aprendizado. Mas tem bagagens que, como Jesus falou, não levem nada. Tem bagagens que você precisa deixar para trás. E você não pode levar para esse ano novo. Você não pode levar para o avivamento. Você não pode levar para o novo que Deus está reservando para você. Cutuca a pessoa que está ao seu lado, fala mais uma vez, sacode a poeira. Ah, pastora, mas realmente esse ano não fui tratado bem, me trataram mal, aconteceu tantas situações. Supera. Supera. Para de olhar para trás. Levanta a sua cabeça. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Você tem promessa de Deus? Então você já venceu o mal. Você tem promessa de Deus? Você já venceu o mal. Ezequiel 37 vai falar de um vale de ossos secos, sequíssimos, que representava a casa de Israel, que representava o povo de Deus. E Deus dá uma visão para o profeta: olha esse vale, a casa, esse vale pode viver. E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Querido, Deus, Ele te leva a enxergar as coisas ruins. Deus te leva a enxergar áreas mortas da sua vida. Áreas que precisam de avivamento, mas não é para você lamentar. É para você se levantar, superar e caminhar para frente. Ele levou o profeta a ver a condição daquele vale de ossos sequíssimos. Mas ele disse: pode viver essa situação? E foi quando ele disse: Senhor, o Senhor sabe. E o Senhor devolveu para ele: se eu sei, então começa a profetizar nesse vale de ossos secos. Querido, Deus sabe onde Ele quer te colocar. Deus sabe o que Ele tem para você. E o que Ele tem para você não é morte, é vida. O que Ele tem para você é avivamento. Então, se Ele sabe, começa a profetizar sobre esse lugar de morte, sobre esse lugar de dor, sobre esse lugar onde não tem vida, porque Ele está trazendo um tempo de avivamento. Quando o profeta Isaías, ele perdeu o tio dele, o rei Ezequias, a palavra de Deus vai dizer que ele olhou para o céu e ele viu Deus assentado no seu trono. Quando parece que é o fim, quando parece que acabou, Deus está dizendo: melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Então o seu começo, essa história deste ano, não se compara ao fim das coisas, ao que está por vir, ao que Deus reservou para você, ao que Deus preparou para você. Foi no momento de dor dele que ele viu Deus assentado no trono. Sabe, ele disse: ai de mim, Senhor. É tão grande isso que eu estou vendo, é tão grande o avivamento que está vindo, é tão grande o que o Senhor vai fazer. E o Senhor disse para ele, ele disse: ai de mim que sou um homem de impuros lábios. E o Senhor disse para ele que ia mandar uma tenaz viva do trono dele para tocar os lábios e purificar os lábios dele. Querido, na sua limitação, na sua fraqueza, no lugar da sua fraqueza, é o lugar que Deus quer tocar com poder e mudar a sua história. Qual é a sua limitação? Deus quer expandir este lugar de limitação. Deus quer que você atualize. Deus quer que você saia deste lugar que te limita. Pega como exemplo a tartaruga. O que ela faz para ela avançar? Ela coloca o pescoço para fora e começa a andar para frente. Olhe para frente. Saia desse lugar que te limita. Um dia Pedro, ele estava na casa de um curtidor. E Pedro, ele tinha um pensamento. Pedro, ele já tinha recebido o Espírito Santo. Ele já era a base onde Deus ia estabelecer a igreja dele. Jesus já tinha partido, mas Deus queria que Pedro expandisse.
Deus deu uma visão para Pedro. E essa visão era de um lençol descendo com animais dentro. E Deus disse para ele: Pedro, mata e come. Mas ele era judeu. Aquilo era impuro para ele. Mas Deus estava sinalizando para ele que Deus queria expandir. Deus queria que a palavra que Pedro estava levando alcançasse os gentios. E naquele mesmo momento Deus deu uma visão para Simão. Simão foi até aquela casa e chamou Pedro para sua casa. E ali sua família estava. E todos foram batizados e batizados com o Espírito Santo. Ou seja, a visão expandiu. Pedro nunca pisaria na casa de um gentil. Nunca. Mas Deus estava sinalizando para ele: Pedro, mata e come. Aquilo que você acha que é o certo, que é só dessa forma, eu tenho muito mais para fazer através da sua vida. Querido, Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. Sabe, o Espírito Santo quer expandir a sua maneira de pensar. O Espírito Santo quer expandir a sua forma de ver as pessoas, a sua forma de ver as coisas. O Espírito Santo quer te levar a viver coisas que nem olho viu, que ouvido não ouviu e que jamais passou no coração do homem. Ele quer te dar ideias, direções, direcionamentos para esse ano novo. Mas você precisa escutar a voz do Senhor. Você precisa ouvir o Senhor falando com você. Porque às vezes a gente costuma fazer do nosso jeito. Lembra Pedro pescando. E ele era um pescador nato. Mas um dia ele foi pescar e não pegou nada. Mas ele sabia pescar. Mas ele não pegou nada. Ele sabia fazer muito bem, mas não pescou nada. E aí Jesus fala para ele: olha, se faz ao largo. Vai mais fundo. Ele já estava lavando as redes para guardar. Mas Jesus fez ele ver que havia mais possibilidades. E aí ele foi e a rede veio cheia de peixinhos, porque foi do jeito de Deus. E tem coisa na sua vida que vai, querido, que você sabe fazer muito bem, mas tem hora que Deus vai pôr a mão e vai falar: agora é do meu jeito, não é do seu jeito não. Deus já fez isso comigo demais. Muitas vezes. Agora é do meu jeito. Você sabe fazer muito bem, mas agora é eu. E Deus, Ele vai fazer isso com a gente. Por quê? Porque Ele quer que você viva na dependência dEle. E o que Ele tem para você pescar, para você trazer para a sua vida, é extraordinário. Não é só para você, é para você dividir com as pessoas. Pedro veio com a rede cheia de peixinhos. E os barcos que estavam ao redor, todos foram abençoados. Porque Pedro não conseguiu nem colocar no barco dele tudo aquilo. É assim que Jesus faz. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nada. Esse ano, pega na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Sem Ele, não vai não. Você pode até conseguir chegar até um lugar, mas nos lugares mais altos. A Bíblia diz que Ele nos faz andar altaneiramente. Ou seja, em lugares altos nunca andados. Para você chegar num lugar mais alto, você precisa segurar na mão de Deus. Porque sem Ele, nada você pode fazer. Nós precisamos de Jesus. Às vezes você se orgulha de fazer tudo. Eu sei fazer tudo. Eu sei fazer muita coisa. Deus me abençoou com o dom de fazer muita coisa. Coisas que eu nunca nem estudei para fazer. Se eu pegar para fazer, eu faço. E às vezes você sabe fazer tudo. Mas Deus quer que você tenha propósito. Porque também se você faz tudo, você se perde, você se distrai. E nesse ano, querido, você precisa ter cuidado com aquilo que te distrai. Cuidado com as distrações. Quando Deus deu a Neemias uma direção de reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias, ele o tempo todo estava sendo atacado por distrações. Quando você está fazendo algo muito sério, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, um lugar que você quer chegar, o inimigo vai tentar te distrair para você não chegar lá. Por isso que você tem que ter foco. Por isso que às vezes você tem que focar em algo e ir até o fim.
E Neemias estava reconstruindo os muros e chega Sanbalá e Tobias. E na sua vida vai ter um Sanbalá e Tobias. Não se engane não, vai ter. Não com esses nomes, né? Mas vai ter um Sanbalá e Tobias, que são aqueles que vêm para te distrair, para falar, vem cá, vamos bater um papo. Larga isso aí. Mas na verdade Sanbalá e Tobias queriam armar para que Neemias fosse morto, para que Neemias deixasse de construir os muros de Jerusalém. E Neemias respondia, diga para eles que eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Querido, Deus está te dando uma grande obra para você fazer e você não pode parar. Amém? Você não pode parar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus te incumbiu de fazer uma grande obra. Você precisa focar. Amém? Você precisa atualizar, você precisa expandir. Você precisa não distrair. Quando Deus falou com Pedro, Pedro mata e come, Deus não estava falando sobre comida. Deus não estava falando sobre fome. Deus estava falando sobre novas ideias. Deus estava falando sobre um novo tempo. Deus estava falando sobre uma expansão que viria gigantesca. Deus está falando sobre isso nesses dias para os anjos, sobre você. Nesses dias Deus está falando com os anjos sobre você. E os anjos estão movimentando. E aqui nessa igreja já começou um grande movimento de avivamento. Os anjos estão movimentando. Os anjos estão trabalhando. E Deus está favorecendo você. Deus já está te favorecendo. Então fala para a pessoa que está ao seu lado. Você acha que acabou? Melhor é o fim das coisas do que o começo. Josué estava triste, angustiado, porque Moisés havia morrido. E Deus falou para ele, Josué, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo, por onde quer que você andar. Não temas, se anima. Ah, mas Moisés morreu. Ah, mas deu errado. O Senhor confiou milhões de pessoas para levar para Canaã, mas agora acabou tudo, Moisés morreu. Não, seja forte e corajoso, eu sou contigo. Bora, vamos levar esse povo a entrar na terra prometida. Vamos levar esse povo a comer do leite e do mel. Não acabou aquilo que Deus começou na sua vida. E o seu inimigo, todo dia ele vai vir para falar que acabou mesmo. Ele vai vir te provar com argumentos e ele vai vir te provar com situações que você viveu esse ano. Mas sabe o que você vai fazer? Sacudir a poeira dos seus pés. Sacudir a poeira dos seus pés. E vai seguir em frente. Ah, não vai ficar ofendido. É como se Jesus falasse, se a casa não te receber, não fiquem ofendidos. Não fiquem tristes, não parem a obra, continuem, caminhem. Não fique ofendido. Não fique paralisado. Não fique estagnado. Cuidado com aquilo que te atrasa. Cuidado com aquilo que te paralisa. Tem muitas pessoas que chegaram esse mês de dezembro pensando, eu estou atrasado. Esse não foi o plano de Deus para você. Deus quer que você avance. Deus quer que você chegue num lugar mais alto. Deus quer trazer avivamento na sua vida. Amém? Deus quer trazer avivamento. A Bíblia vai falar assim, se livrem de todo laço que vos embaraça e corramos para a carreira que está proposta. Ou seja, fique longe de tudo que te atrasa. Fique longe de tudo que te atrasa, porque você tem um alvo. Você tem um lugar para conquistar. Você tem uma terra para você entrar. Então, se livre daquilo que te embaraça. E corra, caminhe. Sabe, Deus está chamando um povo para viver em movimento. Irmãos, você parado, você não chega a lugar nenhum. Mas quando você está em movimento, qual é o movimento que você está fazendo para a sua vitória? Qual é o movimento que você está fazendo para a sua vida? Para o seu futuro? Qual é o movimento que você está fazendo pelos seus filhos? Você sabe que a palavra de Deus vai dizer que os que esperam no Senhor estão em movimento? Os que esperam no Senhor sobem alto como águias. Está em movimento, está esperando o Senhor, mas está? Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Quem está esperando no Senhor?
Então você está em movimento. E você precisa estar em movimento. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum vale de ossos secos, nenhum lugar que o diabo decretou morte vai prevalecer na sua vida. Sabe o que a palavra de Deus? Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. A morte foi tragada pela vida. Agora eu quero deixar para você algo muito importante para esse ano. E nós começamos agora a fazer isso. A gente não deixa para começar em janeiro, não. É agora. Fala para a pessoa que está ao seu lado. É agora. É agora. Sabe o que é? Consagração. Quando o povo foi entrar na terra, Deus disse a Josué: consagrai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no vosso meio. Ou seja, saber que sem Ele você não pode fazer nada. O que fez a vara de Moisés fazer maravilhas foi porque ele colocou a vara na mão de Deus. Então consagra, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha na sua vida. Entrega para Deus. Coloca a sua vida no altar. Ore, clame. Busque a Deus. Sabe qual é o valor? Qual é o preço? Qual é o valor da sua vitória? Sabe qual é o valor de onde você quer chegar? Você pagaria o preço para você chegar onde você quer chegar? Você pagaria o valor para chegar onde você quer chegar? De trabalho, de empenho, emocional, espiritual. Deixa eu te falar. Entrega para Deus. O preço, o valor está em jejuar, em consagrar, em buscar o Senhor. Naquela terra que Deus disse: vocês se separem, se consagrem, porque eu vou fazer maravilhas amanhã. Tinha gigantes naquela terra. Eles eram enormes. Mas porque eles consagraram, Deus deu aquela terra por herança. Querido, vale a pena orar? Vale a pena você clamar, você vir para a casa de Deus, você estar na presença de Deus, para você alcançar essa vitória. Então se entregue, se derrame no Senhor. Você não sabe o preço da intimidade com Deus. Sabe o preço da intimidade com Deus, quando você dedica em buscar, em ter uma vida no altar de Deus. O que isso vai trazer para você? O que isso vai trazer para você, queridos? Dificilmente eu peço algo para Deus. Porque até os meus pensamentos, até aquilo que eu desejo, Deus me abençoa. Então você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa consagrar a sua vida, colocar aquilo, a vara de Moisés, ela representava a autoridade dele. Mas quando ele colocou na mão de Deus, Deus transformou aquela vara, querido. E Deus fez sinais e maravilhas. Abriu o mar quando ele tocou, fez sair a água da rocha quando ele tocou com aquela vara. É sobrenatural o que Deus vai fazer. Eu quero que você fique de pé. Olha para mim, para a gente encerrar essa palavra. Consagração, para que o Senhor faça maravilhas. No Oriente, quando o noivo, ele fazia um compromisso, ele assinava um documento. Ele assinava um documento com a noiva, aquela mulher escolhida. E nesse documento, ele falava que ele ia trabalhar e preparar um lugar para aquela noiva. Uma casa. Mas ela teria que manter na janela a lamparina acesa. Para que quando ele voltasse, ele identificasse que aquele lugar tinha alguém esperando por ele. Querido, Deus espera isso de você.
Ele foi nos preparar um lugar. E Ele, juntamente com isso, e juntamente com o Filho de Deus, Ele nos concedeu todas as outras coisas. E Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Dinheiro, Deus chama de coisa. Bens, Deus chama de coisa. Muitas coisas, Deus chama de coisa. Mas Deus quer que você busque primeiro Ele, para que essas coisas sejam acrescentadas na sua vida. Deixar a lamparina acesa. Você já andou num carro que está acabando o combustível? Não sei se você já tiver essa experiência. E aí você pisa, confiando que vai dar, e não dá. Às vezes a gente age assim com Deus. Ah, não. Hoje eu não orei, hoje eu não consagrei, hoje eu não busquei. Você pisa, você acelera para as coisas naturais, confiando que vai dar, mas não dá. Deus espera que a sua lamparina esteja acesa, porque Ele está olhando. Sabe, e você ter azeite de reserva é uma obrigação sua. É uma obrigação. Você orar, clamar a Deus, adorar, buscar, jejuar, é uma obrigação. Quando Deus olha para a terra, Ele vê luzeiros. Pega seu celular aí, rapidamente. Acende a lanterna do seu celular. Todos. Agora vocês podem pegar, apaga todas as luzes. Todas as luzes, todas. Pode apagar? Daqui da frente. Daqui da frente, pastor. Todo mundo levanta o celular. Olha aí, olha para trás, irmãos. No lugar da escuridão, você é luzeiro. Jesus está olhando. E Ele está olhando a sua luz na janela, para que Ele venha, para que Ele te favoreça, para que Ele te abençoe, para que você viva coisas que olho não viu, ouvido não ouviu. Ele espera que você tenha um compromisso com Ele, de ter azeite de reserva, luz acesa, lamparina acesa. O diabo também sabe quando você está apagando. Ele sabe quando você está fraco, é quando essa luz está apagando, quando ela não consegue iluminar a escuridão mais. Mas Deus espera de você que você seja a luz do mundo. E que nesse ano de 2025 você sacuda essa poeira de tudo que deu errado. E que você viva a novidade de vida que Ele tem para você. Pode deixar seu celular aí, nós vamos orar. Aleluia. Pai, eu sei que muitos aqui se decepcionaram, fizeram negócios errados, perderam pessoas, perderam coisas, passaram por momentos difíceis de enfermidade, passaram por sofrimentos, traições, separações e tantas outras coisas, Pai. Mas o Senhor esteve o tempo todo com teu filho e tua filha. Mas o Senhor quer, Pai, nos abençoar e nos levar a um nível mais alto. E para isso nós temos que deixar o velho. Nós temos que parar de lamentar o que deu errado. Nós temos que parar de olhar para trás. Nós temos que deixar o embaraço que nos atrasa. E nós precisamos entender que sem o Senhor, Pai, nós não podemos nada. Nós precisamos consagrar ao Senhor a nossa vida e tudo que nós fizermos nesse ano de 2025, Senhor. Por isso, Pai, toma as nossas vidas essa noite, os luzeiros do Senhor, a luz desse mundo, aqueles que estão iluminando. Faz brilhar a chama, a paixão novamente, os sonhos que foram perdidos. Faz brilhar o primeiro amor pelo Senhor.
Faz brilhar a paixão, Pai, pelo trabalho, a paixão pela família, pelo casamento. Faz brilhar, Pai. Restaura, Pai, esse coração. Restaura, Pai. Nós estamos despedindo desse ano, Pai, sendo abençoados pelo que fomos abençoados, mas também, Pai, despedindo daquilo que não foi bênção na nossa vida, para viver o novo. Adore o Senhor com esse hino. E mandou a te falar: pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. E mandou largar a